Então, gente, esse primeiro exercício falava que tinha uma bicicleta que, à medida que a gente pedalava ela, a gente conseguia ir carregando um celular. E aí falou pra gente que essa bicicleta, né, carregava 4 celulares por hora. E aí a primeira pergunta, quantos telefones celulares podem ser recarregados se pedalarmos durante 5 horas? Eu vou fazer uma regrinha de 3. A gente já tem essa informação aqui, ó. A gente sabe que 4 celulares são carregados em 1 hora. Quantos celulares vão poder ser carregados em 5 horas? Agora é só fazer multiplicação cruzada. 1 vezes x, 4 vezes 5, 20 celulares. Essa é a resposta. 20 celulares. Em 7 horas, vou fazer a mesma conta. A gente sabe que 4 celulares se carregam em 1 hora. Quantos celulares vão ser carregados em 5? Em 5 não, que é 7. Em 7 horas. Multiplicação cruzada, 1 vezes x. 4 vezes 7, 28 celulares podem ser carregados. Ok? E aí pergunta se a gente tem uma expressão, né, que represente, né, tudo isso aí que a gente calculou aqui em cima. A expressão, gente, eu vou colocar y é igual a 4 vezes x. E eu vou escrever aqui o que vai ser cada variável. Pronto, agora vocês estão vendo. Eu escrevi que o y é o número de telefones carregados e o x é o número de horas pedaladas, porque dá certinho. Olha só, uma pessoa que pedalou 5 horas, olha, 4 vezes 5, 20. Vai dar 20 telefones carregados. Uma pessoa que pedalou 7 horas, 4 vezes 7, 28 telefones carregados. Então, em qualquer situação, a gente poderia estar usando essa expressão sem fazer a regra de 3, para descrever essa situação. E o C pergunta, na expressão escrita, quais são as variáveis? As variáveis são as letras que trocam de valores, letras que variam de valores. Como vocês viram, é o x e o y. O x depende do número de horas que eu vou querer, que eu vou perguntar. E o y vai depender do x. Então, as variáveis são x e y. Agora a gente vai para o D. O D pede para a gente completar a tabela. Como vocês já viram, aqui é 1 hora. Em 1 hora, carrega quantos celulares? 4. Em 2 horas, então, 8, né? 2 vezes 4. Em 3 horas, 12, só fazer 3 vezes 4. Em 4 horas, 16. Em 5, 20. Em 6 horas, 24 celulares. Em 7 horas, 28 celulares. Podem dar um pause aí. Conferir. O exercício 3, gente, pedia para determinar uma expressão algébrica que modelasse, né, esses valores aqui. Esses aqui são os x e esses aqui são os y. Então, a gente tem que pensar assim, o que eu fiz para o 1 virar 5? Por exemplo, eu poderia pensar assim, o 1, vou colocar de caneta vermelha aqui. Vou colocar aqui, vai ser melhor. Só para a gente ver os testes, né? Para o 1 virar 5, o que eu posso ter pensado que pode ter acontecido? Eu posso ter somado mais 4, né? 1 mais 4 igual a 5. E agora vamos testar com o 2. 2 mais 4 é 6. Então, esse aqui já não tá valendo, porque o 2 vai no 7, por exemplo. E aí, a gente vai testando, gente. Não tem mistério. Esse aqui tá errado. Então, eu já vou testar um que eu já sei que vai dar certo. Esse daqui vai dar certo. Isso aqui, ó, 2x mais 3. Essa aqui é a expressão que modela. Ah lá, vou testar para o 1. 2 vezes 1 mais 3 é igual a 2 mais 3, que é igual a 5. Ok. Agora... Eu vou testar para o 2. 2 vezes 2 mais 3, aqui vai dar 4 mais 3, 7. Ah lá, ok, já deu aqui, já deu aqui. Ok, vou testar para o 3, ó. A gente testa para alguns. A gente vê 2 vezes 3 mais 3. Aqui vai dar 6 mais 3, 9. Opa, certinho, olha lá. E eu vou testar só para o 4 aí, mais o último. 2 vezes 4 mais 3, aqui vai dar 8. 8 mais 3, 12. 8 mais 3, 11, desculpa, gente. 8 mais 3, 11. Certinho. Ah lá, deu 11. Certinho. Então, a expressão que vai modelar essa relação aqui é 2x mais 3. Os x vão ser os números aqui de cima, tá? Só a gente substituir e ver se dá os aqui de baixo. Pode testar com todos que dá certinho, tá, gente? Agora no B, o B tá mais fácil, né? O que eu fiz pro 2 virar 8? Multipliquei por 4, né? 2 vezes 4, 8. Por 3 virar 12. 3 vezes 4, 12. Virar 16. Isso aqui tá bem claro. Então a expressão que modela AB é 4 vezes x. O x, gente, são sempre esses números aqui de cima, ó. Eles que são o x. Aqui, ó, nesse exercício de cima, a mesma coisa. Os x são os números de cima e o y são os de baixo. Então, essa é a expressão que modela essa relação, ok? O 4, né, pedia pra gente ver quais são verdadeiras, quais são falsas. Primeiro, gente, vamos descobrir quem é o f de menos 2 aqui, pra gente poder colocar aqui. Vou colocar lá no gráfico. Então, pessoal, vamos observar quem é o f de menos 2. É o valor de y quando o x é menos 2. Olha só, quando o x é menos 2,
o y vai dar 2. Então, f de menos 2 é 2 aqui, ó. Quando o x é menos 2, o y é 2. E pede o f de 2 também. Quando o x é 2, o y vai dar, gente, aqui é mais ou menos 0,3, ó. Vocês estão vendo que tá um pouquinho abaixo do 1? Então, 0,3, 0,4. Vou colocar lá no nosso escrito isso. Então, como a gente olhou no gráfico, f de menos 2, a gente viu que o y dá 2, né? Quando o x é menos 2. E o de 2 deu 0,3, mais ou menos, né, gente? Somando isso aqui, dá 2,3. Tá errado, aqui falou que é 0. Então, essa daqui é falsa, né? Agora, vamos para a letra B. A letra B falou que f de 1 é igual a f de menos 1. Vamos ver lá no gráfico? Então, gente, olhando no gráfico, quando o x é 1, o y é 1. E quando o x é menos 1, o y é 1. Então, tá certo. F de menos 1 é igualzinho ao f de 1. Vou colocar lá. Então, como vocês viram, o f de 1 é 1 e o de menos 1 também é 1. Essa daqui tá certa. E agora, vamos para resolver essa outra aqui. F de 2, a gente já viu que é 0,3, né? A gente já tinha olhado no gráfico antes. 0,3. F de menos 1, a gente já viu também aqui no passado, que é 1. Agora, a gente só precisa saber quanto é f de 3 para ver se essa tá certa ou errada. Olha lá, pessoal, quando o x é 3, o y dá mais ou menos aqui, ó, menos 0,3 mais ou menos, tá? Aqui é mais ou menos, é aproximado, menos 0,3, vou colocar lá. Então, vou colocar aqui, ó, deu menos 0,3. Vou fazer as contas aqui, 0,3. Tiro, é como se fosse R$1, tiro 30 centavos, sobra 70 centavos. Não é igual isso aqui, não. Errado. Então, essa aqui é falsa. Só o 2 que é verdadeiro, né? Nesse número 8, gente, falava que um ônibus percorreu 180 quilômetros em 2 horas, 270 quilômetros em 3 horas. E aí pergunta qual a velocidade desse ônibus. A gente pode fazer em regra de 3. Vou pegar essa informação aqui de cima. Ele percorre 180 quilômetros em 2 horas. Quantos quilômetros ele vai percorrer em 1 hora? Agora, se eu fazer regra de 3 duas vezes x, uma vez 180, 180. O 2 está multiplicando, então ele vai passar dividindo 180 por 2, 90. Então, a velocidade desse ônibus é 90 quilômetros por hora. Aí a resposta, ó, 90 quilômetros por hora. No B, pergunta qual dado vai aparecer na tela meia hora mais tarde. A última hora marcada foi 3 horas. Meia hora mais tarde vão ser 3 horas e 30 minutos. Então, vamos prestar atenção numa coisa aqui, né, gente? Em 3 horas, ele percorreu, tá escrito aqui, ó, não tirei de nenhum lugar. Em 3 horas, ele percorreu 270 quilômetros. Em meia hora, vamos pensar, esse ônibus, em 1 hora, ele percorre 90 quilômetros. Em meia hora, então, ele vai percorrer metade de 90, que é 45. Então, metade de 90, né? Vou até colocar aqui, ó. Metade de 90, e somando isso aqui, vai aparecer, então, 315 quilômetros. Então, isso que vai aparecer no visor. Quando for 3 horas e meia, né, 3,5, vai aparecer que ele percorreu 315 quilômetros. E agora no C perguntou que se x representa a quantidade de horas e y a distância, quer que a gente complete essa tabela aqui. Uma informação que pode ajudar a gente é a gente lembrar que a cada meia hora, olha lá, a cada meia hora esse ônibus percorre 45 quilômetros, porque 1 hora ele percorre 90, a cada meia hora ele percorre 45. Isso vai ajudar bastante a gente. Então, 3 horas a gente já tem, né? 270. Para dar 3 horas e meia, a gente até já tinha calculado aqui, né? Vai dar 315. 4 horas, gente, só fazer 315 mais 45, que vai dar 360. Vou colocar até aqui, ó, mais 45. 4 horas... 360 mais 45 vai dar 405. Aqui é a mesma coisa, mais 45. 405 mais 45 vai dar 450. 450 mais 45 vai dar 495. Só somando, tá, gente? Mais 45, mais 45. 495 mais 45, 540. E mais 45 aqui vai dar 585. A cada meia hora, esse ônibus vai andando 45 quilômetros, ok? Então, só vocês conferirem. O
exercício 10, gente, ele quer que a gente encontre uma expressão que relacione a distância percorrida com a quantidade de combustível. O que eu vou fazer? Vou pegar 2 pontos nesse gráfico aí que deu pra gente. Pode pegar qualquer um. Eu vou pegar os que eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil pegar esse aqui, ó. Porque esse ponto aqui, ele é 500 e 0. Porque ele anda 500 deitado e nada em pé. 500 no X, 0 no Y. E vou pegar esse ponto aqui que ele também tem 0. Ele é bem fácil. Esse ponto aqui, ele vai ser o 0 e 50, porque ele não anda nada deitado e anda 50 em pé. Nada no eixo X, 50 no eixo Y. Então, esses 2 pontos, para mim, são os mais fáceis. Poderia pegar esse aqui? Esse aqui é 410. Poderia, mas eu acho mais fácil pegar esse aqui, ó, o 500 e 0 e o 0 e 50, porque tendo 0, a conta já fica mais fácil. Eu vou anotar isso lá na folha. Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu anotei os 2 pontos que eu escolhi lá. Peguei os 2 da beirada porque tinha 0. E aí, a gente sabe que uma função linear, essa que a gente está trabalhando, essa é a carinha dela, a x mais b. Essa é a carinha de uma função linear. Elas parecem com isso. A e b pode ser qualquer número, né? Mas no caso, esses 2 pontos que a gente pegou, esse é x, esse é y. Esse é x, esse é y. Né? Porque para dar a coordenada de um ponto, a gente usa x e y. Então, no lugar de x aqui, eu vou colocar 0, no lugar de y, 50 lá. A vezes, no lugar de x, eu vou colocar 0. Ok. Quanto é A vezes 0? Tudo que eu multiplico por 0 é o próprio 0. Ok? Então, B aqui é igual a 50. Pronto, resolvemos uma parte, vamos para a outra. Agora aqui, essa aqui no lugar de x é 500, no lugar de y é 0. Então, no lugar de y é 0, no lugar de x é 500. Ok? Só que tem uma coisa que pode ajudar a gente já sabe quem é B. A gente sabe que B é 50, então a gente pode colocar. A 500 ou 500 é a mesma coisa, né, gente? Vou colocar aqui mais 50. Ok, vamos começar a resolver. 50 positivo, passa para lá, negativo. O 500 está multiplicando, então passa para o outro lado, dividindo. Posso cortar o 0 com 0 e posso dar uma simplificada. Dá para dividir por 5, tanto em cima quanto embaixo. Dividindo por 5 em cima vai dar menos 1 e por 5, menos 1 décimo. Agora só a gente substituir, ó, nessa expressão aqui, o A e o B que a gente achou. O A a gente viu que é menos 1 décimo, o X permanece, e o B é 50. Aqui, para facilitar, gente, x vezes menos 1, posso escrever assim, tá? E aí, só vocês procurarem aí, ó, qual é essa opção. É a B, né? É a letra B. Ok? O 12 falava que a temperatura inicial de um processo químico é 25 graus. Então, já vou escrever até uma expressão aqui. É 25 graus. E aumenta 0,2 a cada minuto. Então, gente, vamos supor, se passar 1 minuto, vai ser 0,2 vezes 1. 2 minutos, 0,2 vezes 2. 3, 0,2 vezes 6. Eu não sei, né? Depende de quantos minutos eu quiser. Vou colocar T como sendo minuto, tá? T vão ser os minutos. Só que pode ser, os minutos podem ser 1, 2, 3, depende da situação. Isso aqui é igualzinho à letra D. A letra D só tá trocada, só inverter, mas não faz diferença não, né? 25 graus, D. Ok?